Você já se perguntou como o passado moldou o mundo em que vivemos hoje? Descubra as respostas em Conversas da História, o podcast que mergulha nos mistérios do tempo, apresentado por Armando Olaio. Prepare-se para uma viagem emocionante através dos séculos, enquanto exploramos os eventos mais marcantes e as figuras mais intrigantes da história. Com Armando Olaio como seu guia, cada episódio é uma oportunidade de desvendar segredos, aprender lições valiosas e se conectar com o passado de uma maneira totalmente nova. De guerras épicas a revoluções culturais, cada história tem o seu lugar neste podcast cativante. Então, pegue nos seus fones e embarque nesta jornada histórica. Conversas da História vai transformar a maneira como você vê o mundo ao seu redor. Olá, este é o Conversas da História e eu sou Armando Olaio. Hoje vamos dar início a uma aventura épica, a desvendar os mistérios da formação de Portugal. Desde as suas raízes romanas até à conquista da independência e além. Imaginem-se como gladiadores a lutarem na arena romana, ou então cavaleiros a desbravar novos territórios, ou navegadores a desbravarem mares nunca antes navegados, e ainda guerreiros a lutarem pela nossa liberdade. Ao longo deste podcast, vamos explorar os eventos mais marcantes em detalhes, conhecer os personagens que moldaram a nossa história com as suas histórias e feitos, e compreender como Portugal se tornou a nação vibrante e resiliente que hoje conhecemos. Ora, sendo assim, vamos começar pelo legado romano em Portugal. A herança romana está presente em todos os cantos de Portugal. A divisão territorial romana influenciou as fronteiras do nosso país, com algumas regiões ainda a preservarem os nomes romanos originais. A via romana que ligava Braga a Lisboa, uma das principais vias de comunicação do Império Romano na Península Ibérica, ainda hoje existe e é a Estrada Nacional 1, uma testemunha viva do passado. Ruínas imponentes como o Templo de Diana em Évora, o Teatro Romano de Lisboa e as ruínas de Coimbra convidam-nos a viajar no tempo e a imaginar a grandiosidade da civilização romana. O direito romano, com os seus princípios de justiça e organização, influenciou profundamente o sistema legal português, servindo de base para o desenvolvimento do nosso próprio sistema jurídico. A engenharia romana, com as suas técnicas avançadas de construção, possibilitou a construção de pontes, aquedutos e outras obras que ainda hoje impressionam. Exemplo disso é a Ponte de Alcântara em Lisboa e o Aqueduto da Água de Prata em Coimbra. A arquitetura romana, com os seus estilos distintos, deixou um legado duradouro em monumentos como o Templo de Diana em Évora, o Teatro Romano de Lisboa e as ruínas de Coimbra, que servem como valiosos sítios arqueológicos que nos permitem compreender melhor a vida cotidiana dos romanos na Península Ibérica. Ora, a sua influência na identidade portuguesa. A cultura romana moldou a identidade portuguesa de forma profunda e indelével. O cristianismo, introduzido pelos romanos, tornou-se a religião dominante em Portugal e influenciou profundamente os valores e costumes da nossa sociedade. Igrejas, catedrais e mosteiros construídos ao longo dos séculos são testemunhas da fé cristã herdada dos romanos. O latim, que é a base do português, é um legado cultural inestimável que nos conecta à rica história da Roma Antiga. O português evoluiu do latim vulgar, falado pelos legionários romanos, soldados, comerciantes e colonos que se estabeleceram na Península Ibérica.
Imaginem agora as palavras latinas transformarem-se gradualmente ao longo dos séculos, dando origem à língua portuguesa que hoje falamos. Tradições, costumes e até mesmo a culinária portuguesa foram influenciadas pela cultura romana. Exemplo, o pão, alimento básico na dieta romana, continua a ser um elemento importante da alimentação portuguesa. Técnicas de cultivo e produção agrícola, introduzida pelos romanos, ainda hoje são utilizadas em algumas regiões de Portugal. Agora vamos passar à parte da Reconquista e o Condado Portugalense. Ora, com a queda do Império Romano no século V d.C., a Península Ibérica entrou num período de instabilidade. Reinos germânicos como os suevos e visigodos estabeleceram domínio na região, mas a sua presença foi relativamente curta. No século VIII, um novo poder emergiu do sul. Foram os muçulmanos, também conhecidos como árabes. Conquistaram a maior parte da Península Ibérica, introduzindo a sua cultura e religião, o Islão. É neste contexto que se inicia a Reconquista, a luta sangrenta entre cristãos e muçulmanos que durou séculos e moldou a identidade de Portugal. A nobreza cristã do norte da Península Ibérica resistiu à conquista muçulmana e gradualmente começou a reconquistar territórios. Dom Henrique de Borgonha, um nobre ambicioso e visionário, desempenhou um papel fundamental na formação de Portugal. Em 1093, Dom Henrique liderou a conquista do Condado Portugalense, um território situado no noroeste da Península Ibérica, estabelecendo as bases para a futura nação portuguesa. Dom Henrique enfrentou desafios como a resistência dos nobres locais e a ameaça muçulmana, mas a sua determinação e visão estratégica pavimentaram o caminho para a independência de Portugal. Preparem-se agora para conhecerem Dona Teresa de Leão, a regente que enfrentou desafios e turbulências durante o seu governo. Após a morte de Dom Henrique, Dona Teresa assumiu a regência do Condado Portugalense em nome do seu filho Dom Afonso Henriques, que ainda era criança. O seu reinado foi marcado por lutas internas e conflitos com o Reino de Leão, mas Dona Teresa lutou bravamente para defender os interesses do Condado Portugalense e garantir a sucessão do trono ao seu filho. Imaginem agora as batalhas épicas entre cristãos e muçulmanos, a bravura dos cavaleiros templários que ajudaram na reconquista e conquista gradual do território que viria a ser Portugal. Visualizem castelos imponentes como o Castelo de Guimarães, um dos símbolos da independência portuguesa. E imaginem a vida cotidiana no Condado Portugalense, onde se misturavam tradições cristãs, costumes herdados dos romanos e influências da cultura árabe. Agora vamos viajar para o ano de 1139, um ano crucial na história de Portugal. Dom Afonso Henriques, filho de Dom Henrique de Borgonha e de Dona Teresa de Leão, já se tinha tornado um líder experiente e um guerreiro habilidoso. Após anos de conflitos com o Reino de Leão e lutas contra os mouros, Dom Afonso Henriques sonhava com a independência do Condado Portugalense. A oportunidade surgiu quando um grande exército mouro, liderado por 5 governadores muçulmanos, avançou em direção ao norte da Península Ibérica com o objetivo de esmagar a resistência cristã. Dom Afonso Henriques, apesar de ter um exército menor e menos bem equipado, decidiu enfrentar os mouros numa batalha campal. O local exato do confronto é debatido pelos historiadores, podendo ter ocorrido em Ourique, no sul de Portugal, ou em Vila Chá de Ourique, que fica a norte. A Batalha de Ourique
travada no dia 25 de julho de 1139, foi um confronto sangrento e decisivo. Segundo a lenda, na noite anterior à batalha, Dom Afonso Henriques teve uma visão de Cristo crucificado que lhe prometeu a vitória. Inspirados pelo seu rei e pela fé cristã, os soldados portugueses lutaram com bravura e determinação. A estratégia militar de Dom Afonso Henriques também se mostrou crucial. Apesar da imprecisão histórica sobre os detalhes exatos da batalha, o resultado é inegável. O exército de Dom Afonso Henriques derrotou decisivamente os mouros, infligindo pesadas baixas e capturando importantes figuras inimigas. A vitória de Ourique é um marco simbólico na história de Portugal, pois marcou a afirmação do poder de Dom Afonso Henriques e a independência, de facto, do condado portugalense. O reconhecimento formal da independência de Portugal, no entanto, só viria alguns anos mais tarde. Em 1143, Dom Afonso Henriques assina o Tratado de Zamora com o rei Afonso VII de Leão, onde o reino de Leão reconhecia a independência do condado portugalense e Dom Afonso Henriques como rei de Portugal. Imaginem agora a tensão antes da batalha, a fé e a determinação dos soldados portugueses, a bravura de Dom Afonso Henriques e a alegria pela vitória conquistada com tanto sacrifício. A Batalha de Ourique tornou-se o mito fundador da nação portuguesa, simbolizando a luta pela liberdade e o nascimento de um reino novo. A conquista da independência foi apenas o primeiro passo na construção de Portugal. O recém-criado reino enfrentou diversos desafios para se consolidar como uma nação forte e independente. Dom Sancho I, filho de Dom Afonso Henriques, sucedeu ao seu pai em 1185. Dom Sancho I, apelidado de O Povoador, dedicou o seu reinado à reconquista de territórios ainda sobre o domínio muçulmano e à expansão das fronteiras do reino. A conquista do Algarve, região a sul de Portugal, em 1249, foi um dos grandes feitos do seu reinado. Dom Afonso II, filho de Dom Sancho I, assumiu o trono em 1211. Dom Afonso II, apelidado de O Brabo, centralizou o poder real, enfrentou a nobreza e fortaleceu a autoridade da coroa. Também investiu no desenvolvimento económico e cultural do reino. Dom Sancho II, filho de Dom Afonso II, ascendeu ao trono em 1223. Dom Sancho II, apelidado de O Capelo, enfrentou uma grave crise com a Igreja Católica, o que enfraqueceu o seu reinado. Dom Afonso III, filho de Dom Sancho II, tornou-se rei em 1248. Dom Afonso III, apelidado de O Bolonhês, estabilizou o reino após a crise anterior e preparou o terreno para a Era de Ouro de Portugal. Conheceremos mais detalhes sobre os reinados de Dom Sancho I, Dom Afonso II, Dom Sancho II e Dom Afonso III, analisando as suas principais realizações e os desafios que enfrentaram. Agora, imaginem as estratégias militares utilizadas para conquistar novos territórios, as leis e reformas implementadas para centralizar o poder real e o desenvolvimento das cidades e do comércio durante esse período. Por hoje é tudo, e se querem saber mais, estejam atentos ao lançamento do próximo episódio. Um forte abraço, até à próxima. E assim chegamos ao fim de mais um episódio das Conversas da História. Gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos a todos vós que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham apreciado a jornada histórica que compartilhamos hoje. Fiquem atentos, porque na próxima semana exploraremos outro tema.
Será uma jornada fascinante pela história, repleta de detalhes intrigantes que moldaram o mundo como o conhecemos. Se gostaram do episódio, não se esqueçam de compartilhar com os vossos amigos e familiares. Cliquem no botão de like e, claro, não se esqueçam de clicar no sino para receberem notificações de novos episódios. As vossas interações são a força que impulsiona este podcast, e mal posso esperar para ouvir o vosso feedback. Antes de me despedir, deixo-vos com uma breve reflexão: a história é a narrativa de quem fomos, quem somos e em quem nos podemos tornar. Até a próxima semana, continuem explorando o passado para compreender o presente. Eu sou Armando Olaio, e estas foram as Conversas da História.